um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é bom, sempre bom em todo o tempo. Aleluia. Gostaria de agradecer ao Senhor, porque o Senhor é sempre bom de nos permitir estar aqui, né, para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos. Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, Ele tenha liberdade no nosso meio nessa noite. Deus, que o Senhor tenha primazia sempre em nossos corações, ó Pai. Que o Senhor venha abrir, ó Deus, o nosso entendimento, ó Deus, em nome de Jesus. Prendemos, ó Pai, toda a ação do maligno, toda a tentativa de Satanás, ó Pai, de tirar o nosso foco nessa noite, mas que possamos, ó Deus, ter os nossos espíritos sensíveis à presença do Teu Espírito Santo, ó Pai, a presença do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Fica conosco nesse momento, ó Pai, nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Se eu fizesse uma pergunta aqui, se nós soubéssemos que se a adoração ela fosse o meio pelo qual pudéssemos obter o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, talvez todos nós aqui começaríamos a adorar muito mais, a louvar ao Senhor muito mais. Da mesma forma como nós entendemos acerca da oração. Mas eu gostaria de compartilhar algo interessante aqui acerca da adoração, queridos, que é em relação a como obter ou desfrutar as bênçãos de Deus por meio da adoração. Adoração é uma parte, né? Vamos dizer assim, não uma parte, mas 99% da vida do cristão. O cristão ele tem que viver por meio da adoração. E não há como você desvincular a adoração, né, da vida cristã. A adoração ela faz parte da nossa vida. Esse outro 1% é a fé. A fé e a adoração ela tem que andar junto, mas a maior parte da nossa vida é a adoração. Os justos de fato viverá pela sua fé. Vivemos pela fé, sim, mas a fé, né, sem a adoração, ela não vai ter o avanço que deveria ter na nossa vida. A adoração ela tem que ser parte da nossa vida. Todo cristão ele nasceu para adorar. Você crê nisso? Todo ser humano, toda a criação de Deus, ela nasceu para adorar. Né? Eu falo cristão porque nós estamos aqui na igreja, mas vamos dizer assim, no geral, todo ser humano ele nasceu para adorar, porque todos nós somos criações de Deus. Ninguém vem ao mundo simplesmente por vir. Deus ele permitiu, Deus ele dá a vida às pessoas. Então, se nós estamos aqui, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. Eu gostaria de compartilhar um texto, lá em Atos, no capítulo 2, versículo 42. Ele fala um pouco, né, sobre os elementos que compõem a nossa vida, né, de adoração aqui na terra. Atos, capítulo 4, versículo 42. Capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42. Aqui nós vamos ver 4 elementos, né, que consistem, que são necessários para a nossa vida de adoração aqui na terra. Atos, capítulo 2, versículo 42. O texto lá diz assim. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha que coisa interessante aqui. Nesse versículo nós vemos aqui 4 elementos importantíssimos que estão associados à adoração. Não há como eu viver uma adoração a Deus aqui na terra fora desses 4 elementos. E eu gostaria de compartilhar justamente acerca desses 4 elementos nessa noite. O primeiro elemento que nós vemos aqui é a doutrina. A palavra doutrina, ela tem a ver com ensinamento. Diga comigo, doutrina tem a ver com ensinamento. Mas ensinamento de quê?
Qual tipo de ensinamento aqui está se referindo? O texto está falando e perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. O interessante é que os apóstolos de Jesus, eles tinham um compromisso. E o compromisso deles era um compromisso com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é a verdade que liberta o homem da sua ignorância? Jesus, quando ele fez a sua oração sacerdotal por todos os homens, lá em João, no capítulo 17, ele diz: Pai, santifica-os na tua verdade. E aí ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, o primeiro elemento que nós temos aqui é a doutrina, é o ensinamento. Mas o ensinamento de quê? O ensinamento da verdade. A verdade, queridos, ela é essencial na nossa vida. A verdade, ela se distingue totalmente das leis e regras impostas pelos homens que buscam satisfazer suas necessidades de poder e justiça. E Deus, ele odeia esse tipo de coisa. Porque isso tem a ver com religião, e a doutrina que os homens, muitos homens, eles firmam, e tentam repassar as pessoas para viverem por essas doutrinas. Deus odeia. A palavra do Senhor fala sobre doutrina de homens, doutrinas humanas. E o nosso compromisso não é com a doutrina de homens, o nosso compromisso é com a verdade. A verdade que não aprisiona o homem, mas a verdade que liberta o homem da sua ignorância. E faz ele viver uma vida plena em Deus. Amém? Tem uma frase de um autor cristão, Max Lucado, não sei se você já ouviu falar dele. Você já ouviu falar do Max Lucado? Ele tem até um livro que eu gosto muito, que fala Ele Escolheu os Cravos. Você já ouviu falar desse livro? Max Lucado, em um de seus livros, ele diz: religião, ela oprime o povo, contamina os líderes e corrompe os seus filhos. É isso que a religião faz. E Deus odeia a religião. Jesus e Deus, o Espírito Santo, em nenhum momento eles deram aval à religião. Ao contrário, o nosso compromisso é com o ensinamento da palavra, da verdade, não com religião. A religião, ela aprisiona, a religião, ela contamina, a religião, ela corrompe. É tanto que nós vemos lá no Novo Testamento, Jesus, andando no meio dos fariseus, saduceus, estavam debaixo de uma religião que estava falida, que estava debaixo de um fracasso. E Jesus, ele estava ali mostrando a eles a verdade, porque eles estavam cegos por causa da religião. Eles estavam surdos por causa da religião. E Jesus, o tempo todo, nós vemos lá ele censurando os fariseus, saduceus, escribas, todos eles contra Jesus, porque Jesus estava trazendo a verdade às pessoas, levando as pessoas ao entendimento do reino de Deus. E os saduceus, os fariseus estavam lá revoltados. O tempo todo eles estavam tentando matar Jesus, porque Jesus pregava a verdade. Nosso compromisso é com a verdade. Quase todos nós que estamos aqui, eu creio, todos sabemos que não somos salvos através de boas obras, mas poucos são os que através dessa verdade entendem isso. A nossa salvação, a nossa vida, ela não provém de obras em si. Não é por obras que você vai alcançar graça diante de Deus. Amém? Você crê nisso? A Bíblia fala que a salvação é pela graça, mediante a nossa fé. Olha aí, é algo que foi já nos dado por Deus. É um presente que o Senhor nos... Não é por aquilo que eu faço. E a religião, ela ensina muito isso. Aleluia. Então, muitas pessoas não querem transferir, não querem passar essa verdade para nós. Muitas pessoas acham que por meio de um muito louvor, perdão, muito falar, muito louvor, muita canção, muitas obras, muitas coisas a serem feitas, acham que dessa forma estão adorando a Deus. E a adoração, ela não é isso. A adoração, ela é diferente. A nossa adoração, ela tem, como eu falo aqui no primeiro elemento, ela tem um compromisso com a verdade. Se você está recebendo a verdade, você está vivenciando essa verdade, você já está no primeiro elemento da adoração na sua vida. Olha que coisa interessante isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15.
Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Olha isso, olha que coisa interessante aqui. Olha o que Jesus está falando aqui. Porque não é por muito falar, não é por muito cantar, né? Porque tem muitas pessoas que confundem a adoração com louvor. E a adoração em si, ela não é o louvor em si, né? É tanto que Jesus ele fala algo muito interessante aqui. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. O texto lá diz assim, né? Vou ler do 7. Ele diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha aí. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha que tremendo esse texto. Então, o nosso compromisso, queridos, é com a verdade. Mas qual verdade? A verdade que o Senhor Jesus nos deixou. O evangelho que recebemos da parte de Deus. Não podemos distorcer a palavra, não podemos distorcer o evangelho. O evangelho precisa ser pregado assim como ele foi nos dado. Então nós temos que sempre ter o cuidado, né, de praticar na nossa vida a verdade. Não a doutrina, não o preceito de homens, porque muitos desses preceitos nos conduzem ao quê? Ao erro. Você compreende isso comigo? Amém? Quantas vezes nós já assistimos aqui, eu creio, né, que a maioria aqui já deve ter assistido algum filme, né, sobre arrebatamento. Quantos viram aí? Já assistiram isso aí? E muitos desses filmes de arrebatamento nós vemos lá sempre um pastor ficando, né? Sempre membros da igreja ficando. Eu assisti um filme recentemente onde o pastor ficou com a igreja, o povo foi arrebatado, a igreja ficou com o pastor, e o pessoal começou a questionar o pastor, mas por que nós não fomos arrebatados? Aí o pastor, ele falando, né, que ele não estava vivendo a verdade. Por isso, quando ele transferiu, ele ensinou os seus discípulos, ele ensinou as suas ovelhas, ele não ensinou a verdade. E todos praticaram de forma como ele havia ensinado. E todos se equivocaram com isso. E isso cai ou tropeça numa realidade bíblica que está nas Escrituras, quando Jesus também nos ensina. Se um cego guiar outro, cego, o que vai acontecer? Ambos cairão o quê? No buraco. Isso nos dá a entender que se eu ensino a doutrina humana e você segue essa doutrina humana, o que vai acontecer? A consequência ela vai vir para os dois. Não vai ser só quem mandou fazer. Aquele que fez também ele vai receber por consequência aquilo. Porque se um cego guia outro cego, o que vai acontecer? Ambos cairão no buraco. Então por isso o nosso compromisso é com a verdade. Jesus ele nos ensinou isso. Que o Pai, o Deus, o Criador de todas as coisas, ele busca ardentemente, ele deseja, né, desesperadamente por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha que tremendo isso. A verdade, ela faz parte da adoração. Então esse é o primeiro elemento aqui. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E eles perseveravam na verdade dos ensinamentos que os apóstolos traziam à igreja. Olha que tremendo isso. Segundo elemento, comunhão. Diga comigo, comunhão. O texto lá diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Um dos ingredientes, queridos, mais complexos, né, da verdade é a comunhão que ela exige de nós. Uma vez que a verdade ela entrou dentro de você, né, o segundo elemento que vai exigir de você, uma vez que você recebeu a verdade, é a comunhão. E a comunhão ela exige de nós. Olha que coisa interessante. A partir do momento que você se coloca, né, na presença de Deus e passa a ter Deus no centro da sua vida, a partir daí, esse Deus que passa a ser o seu Deus, esse Deus que você passa a ter como pai, esse Deus, né, que a partir desse momento você passa a ser como filho, você não apenas recebe Deus na sua vida, mas você recebe os filhos que Deus tem também na sua vida. Olha que coisa interessante. Às vezes nós queremos Deus, né? Mas não queremos os filhos de Deus que vêm junto com o pacote. É igual o casamento.
né? Quando você está para se casar com a pessoa que você ama, você não vai se casar e levar para o casamento só a pessoa que você ama. Você vai levar toda a família dela. Você vai levar o sogro, você vai levar a sogra, você vai levar, né, os irmãos dela, vai levar todo mundo. Não há como eu querer só Deus e deixar os filhos de Deus para o lado. Os filhos de Deus são um pacote que vem junto com Deus na sua vida. Independente da religião, independente da denominação, melhor dizendo, independente, né, todos que são filhos de Deus, que pertencem à família de Deus, eles fazem parte da família que você pertence também, a partir do momento que você recebe a Deus no seu coração. E você precisa lidar com esses irmãos. Você precisa lidar porque eles também fazem parte da sua família, eles são seus irmãos. E você precisa gerar comunhão com esses irmãos. Por isso que, uma vez que a verdade ela vem, a comunhão ela vai na sequência e ela vai exigir muito mais de nós. Aleluia! Passamos a usufruir da comunhão dos irmãos, quer gostamos ou não, porque isso é algo que não é opcional. A comunhão ela tem que acontecer na nossa vida, se nós queremos viver uma vida de adoração a Deus. Não apenas ter o compromisso com a verdade, mas temos que ter o compromisso com a comunhão. Diga comigo, compromisso com a comunhão. Não há como separarmos a comunhão de Deus com a comunhão com os irmãos. E algo interessante aí que nós vamos ver lá em 1 João. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Todo mundo achou? 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz assim: se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se andarmos na luz da verdade da palavra de Deus, porque a verdade é a luz que ilumina os nossos caminhos, né? Como diz lá o Salmo 105, versículo 105, lá o Salmo 119, ele diz: a lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para os meus. Então, se andarmos na luz da palavra, ou seja, se andarmos na luz da verdade, o que vai acontecer? Vamos ter que ter comunhão com quem? Aqui não está falando que a comunhão vai ser só com Deus, aqui está falando que a comunhão é gerada entre os irmãos, porque está falando que a comunhão uns com os outros. E essa comunhão vai gerar na nossa vida uma purificação que lava, que purifica todo o pecado da nossa vida. Olha como que é tremenda a bênção da comunhão, essa coinonia que o Senhor, né, Ele espera de nós, da igreja. A comunhão é algo tremendo. Né, o pastor Sandro Baggio, não sei se você ouviu falar dele, pastor Sandro Baggio, ele certa vez ele disse assim: relacionamentos saudáveis nunca acontecem por acaso, é preciso aprender a desenvolvê-los. Eu preciso aprender a desenvolver os relacionamentos na nossa vida. Porque o que acontece? A igreja, ela tem uma, vamos dizer assim, uma multiforma, né, uma multigama, vamos dizer assim, né, de pessoas com pensamentos diferentes, culturas diferentes, gostos diferentes. Ninguém tem a mente igual a ninguém. Sim ou não? Um gosta de carne de porco, um gosta de frango, um gosta de carne de boi. Né? Nem sempre a pessoa vai ter o mesmo gosto que a outra. E às vezes nós temos afinidade a nos aproximar, nos apegar às pessoas que têm mais coisas em comum que nós do que aquelas que não têm nada em comum. Sim ou não? E aí a gente consegue conversar melhor e aí por diante. Mas interessante, querido, que aquela pessoa ao qual você não tem tanto contato, que aquela pessoa que às vezes é diferente dos gostos que você tem, ela também é filha de Deus. Ela também pertence à sua família. E ela não pode ficar isolada. Você não pode deixar ela de lado. E às vezes nós somos assim, temos essa tendência humana, natural, né, de nos relacionar apenas com aqueles que têm as mesmas pretensões que nós, os mesmos interesses que nós. E aqueles que não têm o mesmo interesse? Vai ser deixada de lado? Vai ser colocada de escanteio? A comunhão, querida, ela abrange todos. A comunhão, ela abraça a todos que Deus, né, colocou como alvo do seu amor, incluindo cristãos e incluindo não cristãos. Mas a diferença do cristão para o não cristão é que, se você quer gerar comunhão com o não cristão, você pode se aproximar dele sem perder a sua espiritualidade.
problema é que das pessoas hoje, não, mas eu não posso me misturar com pessoas que não são cristãs, porque a Bíblia fala que comunhão há com a bênção e a maldição, né? Que isso e aquilo, mas o contexto da história ali é outro totalmente diferente. Você pode sim se aproximar de pessoas que não são cristãs, você pode fazer amizade com pessoas que não são cristãs, sem perder a sua espiritualidade. Se fosse assim, coitado de Jesus, Jesus estava enrolado, porque as pessoas que mais cercavam Jesus eram prostitutas, cobradores de impostos, pecadores. Os escribas ficavam só à volta lá para tentar pegar uma forma de pegar Jesus, mas os que estavam mais próximos de Jesus eram pessoas que eram de baixo escalão. E Jesus em nenhum momento se corrompeu com elas. Se corrompeu? Mas ele as amou, ele a abraçou, ele cuidou de suas necessidades. Aleluia! Precisamos aprender a nos relacionar com as pessoas assim como Jesus fez, sem perdermos a nossa espiritualidade, pois foi por elas que Jesus morreu e por elas ele nos deu essa missão de amor. Ele nos deu essa missão. Essa missão agora pertence a mim, pertence a você. Isso é algo interessante porque é o que está escrito lá em Atos capítulo 1, as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Ele começou e nos deixou, né, como missão de dar continuidade a tudo que ele fez e ensinou. Então, toda vez que você estiver diante de uma situação, né, sempre se pergunte, nos passos de Jesus, né, se eu estivesse nos passos de Jesus, o que Jesus faria? Jesus faria assim, 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 então eu vou fazer também. Porque ele nos deixou as suas pisaduras para que pudéssemos seguir, andar por essas pisaduras. Ele nos deixou o caminho para que pudéssemos seguir. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Estão entendendo? Vamos lá, Mateus capítulo 15, versículo 22. Mateus capítulo 15, versículo 22. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 22, nós vemos aqui, né, a história é muito interessante de uma mulher cananeia. O texto lá diz assim, Mateus capítulo 15, vou ler do versículo 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aqui diz que a mulher era uma mulher cananeia. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para os filhos de Israel, mas os filhos de Israel não acolheu. É o contrário, ele foi encontrado pelos de fora. As pessoas que eram menos prováveis de se aproximar de Jesus foram as pessoas que se aproximaram de Jesus. E aí, se você pensando nisso, aqui nós vemos uma mulher que era de fora. Por isso que quando você vai ver o texto lá, no contexto aqui você vai ver quando ele fala, mas não é lícito, né? Deitar o pão, dar o pão dos filhos para quem? Os cães. Mostrando que era, não era, do povo que Deus havia separado, pelo qual ele havia vindo. Mas até os cães comem das migalhas. Isso nos faz nos questionar, né, um pouco sobre isso. Eu coloquei aqui algumas observações. E a minha primeira pergunta é, olha, você já se perguntou por que Jesus ele tinha tanto contato com pessoas de baixo moral? Pessoas pecadoras? Ei, glória, amém. Pecadores, cobradores de impostos, prostitutas, entre outros. Por quê? Por que essas pessoas eram atraídas a Jesus? Porque as pessoas procuravam a Jesus para descrever abertamente os seus problemas e não a igreja atual da época. Por quê? Porque as pessoas iam até Jesus ao invés de ir na sinagoga, ao invés de ir, né, ao sumo sacerdote da época, ao invés de ir aqueles que representavam, né, a lei, a religião. Porque as pessoas iam até Jesus ao invés da igreja. Por quê? Ou melhor, porque as pessoas mal podiam esperar para estar perto de Jesus, ao invés de ter aquele compromisso todo de ir lá na igreja. As pessoas odiavam a sinagoga, odiavam os mestres, doutores da lei, mas elas amavam a Jesus. Por que isso?
É algo a se pensar, irmãos. Por quê? E aí eu refletindo, eu comecei a ter um entendimento em cima disso. E Deus, né, estando certo ou errado, foi essa, né, o que Deus me colocou no coração. Por quê? Porque elas querem ir à igreja é para ver a Deus e seu Filho. Elas não querem ir para a igreja, para o culto, ouvir, né, como seus erros e fracassos vão fazer elas sofrerem. Ao contrário, elas procuram uma experiência de adoração com Deus que elas ouviram falar, que alivia suas dores e que perdoa os seus pecados. Porque é isso que nós fazemos. É isso que quando você evangeliza, você faz. Você diz à pessoa, olha, Jesus, ele te ama, independente da sua situação. Jesus, ele te ama, independente do seu pecado. Jesus, ele quer você com ele. Abra o seu coração, entrega a ele. Ele quer aliviar a sua carga. Ele quer aliviar a sua dor. Ele quer curar você. É isso que as pessoas querem ouvir, porque é isso que nós falamos para elas. E ela chega aqui, e ao invés de ouvir isso, ela ouve o quê? É condenação. O tanto que ela vai sofrer, o tanto que ela vai passar mal. As pessoas, elas não querem mais ser condenadas. Elas querem, já tem tanta condenação do mundo, que quando elas querem vir para a igreja, elas querem ouvir uma palavra de alívio. Elas querem sair daquela confusão, daquele caos que está impregnado lá fora. E elas querem sentir um pouco do gostinho do que é um pedacinho do céu quando elas entram na igreja. E muitas vezes, quando elas entram dentro da igreja, elas encontram rejeição. Muitas vezes, quando elas entram dentro da igreja, elas encontram barreiras. Muitas vezes, quando elas entram na igreja, elas se sentem mais sozinhas do que acolhidas. Olha que coisa. E quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Às vezes você está lá fora, e às vezes, né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, eu ser crente igual fulano de tal é? Jamais. As pessoas, né, elas olham, elas tendem a olhar para nós com indiferença. Mas eu quero dizer a você, querido, se nós vivenciarmos aqui esses elementos acerca da adoração, né, as pessoas serão atraídas para este lugar. As pessoas serão atraídas a você. Porque você vai mostrar às pessoas o Deus que você serve, que é um Deus diferente, que é um Deus tremendo, é um Deus de amor. De fato, o Senhor é um Deus de amor. Aleluia. Mas poucos ministérios têm o interesse de assumir esse compromisso. De permitir com que a comunhão ela seja muito maior do que qualquer outra coisa. Aleluia. Então, o primeiro elemento que nós vemos aqui é a verdade, o segundo é a comunhão, o terceiro elemento que nós vemos aqui é o serviço. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Partir do pão aqui fala de serviço. Partir do pão aqui está falando, né, do serviço que você tem para com o seu próximo. O serviço ele traz propósito à nossa adoração a Deus. A experiência de adoração que temos enche-nos de amor de tal forma, né, que esse amor é levado àqueles que necessitam dele. A partir do momento que eu começo a perceber essa questão da verdade, da comunhão, isso fica tão impregnado dentro de mim que a partir daí eu começo a servir de bom grado. Eu começo a amar as pessoas de uma tal forma que eu posso atender essas pessoas nas suas necessidades, nas suas fraquezas. Por isso o serviço, querido, ele traz o propósito, né, o que precisamos para, de fato, vivenciar a verdadeira adoração. Não há como desvincularmos disso. Por isso a adoração e a evangelização, elas estão intimamente ligadas. Porque a partir do momento que eu passo a viver essa adoração a Deus, por meio da verdade, por meio da comunhão, eu vou agora demonstrar o quê? Serviço. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. João 12, 26. Aleluia.
Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26, o texto lá diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Não há como servirmos, né, a Deus sem adorarmos. E não há como adorarmos sem servirmos. O serviço, né, e a adoração estão intimamente ligados. Serviço é uma peça essencial numa vida de adoração. Isso me faz lembrar de um desenho hoje de manhã. Estava vendo na Record, fazendo propaganda da Record não, tá? Mas é onde eu assisti. Eles voltaram com... Não lembro qual canal que tinha antigamente, que tinha aqueles desenhos bíblicos. Vocês lembram disso? Tinha um canal que passava sempre de manhãzinho, domingo de manhã, passava aqueles desenhos bíblicos de Jesus. E a Record agora começou a passar isso. E hoje passou aquele episódio lá da casa, né, sobre a rocha e a casa sobre a areia. E aí eu lembrei disso aqui para ilustrar. No desenho mostra lá os dois homens, um próximo do outro. Um estava lá escavando lá na rocha, na pedra, né, difícil de fazer o buraco na pedra com os filhos, enquanto o outro estava lá zombando. Você é doido? O que você está fazendo aí? Não, você vai gastar aí o dobro, o triplo do tempo de construir sua casa. E eu aqui, eu vou construir a minha casa rapidinho, mais rápido que você quer ver? Ele começou a fazer lá na areia, né, a casa dele, montar, botar os tijolos para os filhos dele lá, aquele negócio todo. A casa subiu rápido e terminou. E quando ele olhou para o outro rapaz, ele olhou assim: tá vendo? Eu terminei a minha casa com menos tempo que você. Oh, você ainda nem está na metade ainda do serviço. E o rapaz falando para os filhos: não vamos se preocupar se ele terminou ou não, vamos continuar aqui que vai ser benção. E aí veio a chuva. Só que a casa estava sobre a rocha estava acima e a casa do homem estava lá embaixo, né, na areia, perto do rio. E a chuva veio, o rio subiu, e aí começou a balançar a casa. As pessoas saíram da casa e o cara da rocha, o que ele fez, o rapaz que construiu a casa na rocha? Ele desceu. Ele desceu para servir aqueles que estavam lá, tendo a casa sendo destruída porque a casa havia sido construída na areia. E ele joga uma corda. E ele retira a primeira família, a esposa e os filhos do rapaz. E o rapaz não queria aceitar ajuda de jeito nenhum, porque ele era orgulhoso, né? E a casa estava ruindo. A água já estava levando tudo. E quando ele viu que não tinha mais jeito, ele estava lá quase se afogando, o rapaz jogou a corda e puxou. Muitas vezes nós estamos assim. Nós achamos que estamos fortes espiritualmente falando. Muitas vezes aquele irmão que está do seu lado, ele não está tão forte como você, ele não está na rocha como você está. Às vezes a vida dele está baseada o quê? O alicerce dele está baseado na areia. Por isso que quando Deus ele nos chama para adorar, ele nos chama para servir. E não existe serviço melhor do que você que está mais forte, né, cuidar, abraçar, né, cuidar das necessidades daquele que está mais fraco que você. É isso que o Senhor nos chamou para fazer. Para servir uns aos outros, para partir o pão de fato. Você crê nisso? Aleluia. Mas como fazemos isso? Temos que nos concentrar em servir as pessoas, né, em suas necessidades, de acordo com os dons e talentos que Deus nos deu. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o talento que Deus te deu? Use o seu dom, use o seu talento para servir o seu próximo. O Júnior, né, ministrando aqui, domingo passado, né, falando sobre os ministérios. Todos nós nascemos aqui com ministério. Todos nós nascemos, né, mostrando aqui, usou o texto lá de Jeremias, falando lá que o Senhor já havia chamado que Jeremias desde o ventre. Ou seja, todos nós nascemos com um propósito para realizar aqui na terra, sim ou não? Todos nós nascemos com um chamado, mas precisamos agora conhecer o chamado, entender o chamado e começar a viver esse chamado, sim ou não? Da mesma forma, a adoração ela faz parte da nossa vida, nós já nascemos com isso na nossa vida. E esses elementos eles têm que fazer parte de nós. Deus ele nos deu um chamado, ele nos deu um propósito, ele nos deu talento, habilidades que temos para podermos usar para abençoar o nosso próximo, para abençoar a igreja. Qual que é a habilidade que Deus te deu? Qual que é a habilidade que o Senhor colocou nas suas mãos? E é tão interessante isso que o próprio apóstolo Pedro ele fala sobre isso. 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Olha lá. Servir
uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. O outro texto que nós temos aqui é Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesus nos deixando o exemplo. Pedro fala, olha, você vai servir em cima do dom, em cima do talento, em cima do chamado, em cima da habilidade que Deus te deu. E Jesus reafirma esse exemplo, né? Ele reafirma para nós esse exemplo. Marcos capítulo 10, versículo 45, quando ele diz assim, olha, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Você crê nisso? Esse é o terceiro elemento para uma vida de adoração. E por fim, o quarto elemento. Qual que é o quarto elemento? A oração. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. John Piper, ele disse, a oração sempre te leva à plenitude do Espírito. E a razão disso é que ela é o centro nervoso da adoração com Jesus. Olha aí. A oração é o centro nervoso da adoração com Jesus. Aqui o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, Jesus ele ensina algo muito interessante acerca da oração. João 15, 7. João capítulo 15, versículo 7. Aleluia. João capítulo 15, versículo 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso é bíblico. Se você pegar uma Bíblia de estudo que tem as palavras de Jesus em vermelho, você vai ver que quem falou aqui foi Jesus. Sim ou não? Jesus está falando aqui. Jesus ele não pode mentir. A Bíblia não pode mentir. Deus ele não pode mentir. O ser humano ele pode mentir. Nós podemos mentir. A Bíblia fala, né? Seja o homem mentiroso e Deus sempre verdadeiro. Se a minha Bíblia, se a sua Bíblia está dizendo aqui que se a palavra dele permanecer em nós e nós permanecemos nele, a palavra aqui no sentido de habitar, de fazer morada, nós vamos pedir o que quiser e não será feito. Será que nós estamos pedindo, e estamos recebendo? Por que será? Você parou para se perguntar nisso? Porque a Bíblia é clara em dizer que se pedirmos o que quisermos, não será feito. E às vezes nós pedimos as coisas e o trem não acontece. Por que será? Será que de fato estamos habitando na palavra? E ela está habitando em nós? Ou será que existe alguma barreira que nos impede de desfrutar essa realidade? Porque a Bíblia, ela não pode mentir. Se ela é a palavra de Deus, então ela é a verdade. Essa verdade ela não faz parte com a mentira. E Jesus ele está dizendo aqui, ó, se permanecerdes em mim, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, no âmbito da adoração, quando nós seguimos esses elementos, a oração é tanto que ela está, se a gente for ver no versículo aqui, ela está no final. Depois que você desfrutou da verdade, depois que você desfrutou da comunhão, depois que você desfrutou do serviço, aí no finalzinho a gente vê o quê? As orações. E depois que você passou todo esse processo, de fato agora você está habitando aonde? Na palavra. Para que agora sim, quando você pedir, você vai o quê? Receber. Isso não é uma opção. Aqui está falando que isso aqui é algo que vai acontecer. Não é opcional. É direito seu. É direito daquele que crê. É direito daquele que habita na palavra, que habita na verdade. É direito seu. E se é direito seu, tem que acontecer. Por isso eu fiquei pensando sobre isso. E em uma das minhas leituras, né, dos grandes avivalistas do passado, eu lembrei de um texto do Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores. E ele disse algo muito interessante, talvez um dos primeiros a descobrir uma verdade sobre oração. Ele diz assim: quando se trata de oração, Deus e a pessoa que ora são parceiras. Olha que coisa tremenda.
Quando se trata de oração, Deus e a pessoa que está orando, eles se tornam ali parceiros. Amós, capítulo 3, versículo 3, diz, olha, andarão de acordo, né, andarão juntos duas pessoas se elas não estiverem de acordo. Olha que coisa tremenda isso aqui. Deus, querido, Ele nos ama de tal forma, e está tão interessado em nos auxiliar, que nos deu um meio de interagirmos com Ele. É o que nós chamamos de oração. Mas a falta de oração nos leva, dentre outros, à falta de intimidade, de conhecimento de Deus, do seu caráter, ao ponto de nunca conseguirmos adorar, porque não o conhecemos de fato. Quanto mais você orar, mais intimidade você vai gerar, mais conhecimento de Deus você vai ter, porque o Espírito Santo, né, que habita em você, ele vai trazer iluminação dentro do seu espírito, vai trazer conhecimento dentro do seu espírito, para você começar a entender que existe uma presença sobrenatural com você, que está ali para te ajudar, para te sustentar, para cuidar de você, para te apoiar, que não vai te deixar sozinho. Aleluia. E para finalizar o texto de Lucas, capítulo 22, nós vemos aqui um exemplo de oração, de consagração, que Jesus está adorando a Deus, e no meio dessa adoração a Deus, por causa do sacrifício que ele iria fazer, ele coloca duas situações aqui, ele coloca, no meio dessa oração, ele coloca a adoração, e ele coloca o serviço. E é algo interessante. Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, 22. Aleluia. Lucas 22, versículo 42 e 43. Todo mundo achou? O texto lá diz assim, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que confortava. Primeiro ele falou, Pai. Uma demonstração de conhecimento, de saber quem Deus é, de intimidade. E isso faz parte da adoração. E ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí entra a oração de serviço, né? Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque eu estou aqui para te servir. E aí o que acontece? Deus vai e envia um anjo para o confortar. Da mesma forma somos nós. Deus, ele colocou essa essência de adoração dentro de cada um de nós. Isso faz parte de você, está no seu DNA. Assim como o seu chamado. Assim como os dons e talentos que Deus concedeu a você desde quando você nasceu. Mas às vezes nos sentimos tão oprimidos, tão inferiorizados, que nos esquecemos, né, que o Senhor está ali o tempo todo para nos confortar. Ele nunca nos deixará sozinho. A palavra do Senhor diz que, né, o Senhor nunca, jamais, de maneira nenhuma nos desamparará, nem nos abandonará. As pessoas elas podem abandonar, as pessoas elas podem, né, deixar você, as pessoas elas podem se afastar de você, mas nós temos que entender que nós temos um Deus que nunca, de hipótese alguma, vai te abandonar, vai te deixar. E Ele te ama. Amém? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão
vou